Várias vezes dá essa sensação de, cara, eu não sei se eu consigo mais sozinha. Tem hora que realmente bate um peso, assim, do empreendedorismo, sabe? É muito importante que a gente tenha alguém com a gente. Até porque a gente não faz nada sozinha nesse mundo. E também faz parte da energia feminina estar em comunidade. Então a gente não precisa fazer tudo sozinha, a gente pode sim pedir ajuda. E muitas vezes a mentora, um mentor ou uma mentora é a resposta que a gente tá precisando para nos ajudar. Amoras da minha vida, bem-vindas de volta ao videocast Os Negócios dela. Antes de entrarmos em qualquer um dos assuntos dos tópicos de hoje, eu quero aproveitar esse espaço aqui do videocast para divulgar que nós da Memorá, a minha marca de joias, estamos contratando. Nós estamos com uma vaga aberta para assistente. Eu conversei com vocês sobre isso no episódio 6. Eu contei como que foi receber intuitivamente essa mensagem, né, que estava na hora de nós como empresa darmos esse passo, né, de contratar uma pessoa para o nosso time. E agora eu estruturei um pouco melhor as informações, então eu queria passar para vocês. Se você que está assistindo agora tem interesse nessa vaga, ou se você conhece alguém que tem a ver com esse perfil e que pode se interessar, eu vou pedir para vocês mandarem o link de formulário para essa pessoa. Tá aqui na descrição do vídeo, seja no YouTube que você tá vendo, ou no Spotify, nos dois, o link tá na descrição. E o link tem, basicamente, todas as informações que vocês precisam saber. Mas falando um pouquinho melhor aqui sobre a vaga, até para vocês conseguirem pensar se é para vocês, ou se vocês lembram de alguém que tem esse perfil. Eu chamei essa vaga de assistente porque eu sinto que quando a gente tá num pequeno negócio, o que a gente precisa é de alguém bem braço direito, sabe? Aquela pessoa que tá afim de arregaçar as mangas, sentar do seu lado junto com você e falar, cara, o que precisa fazer? Vamos lá. Então, eu sinto que é uma função que pega um pouco de cada área da empresa, pega um pouco de operacional, pega um pouco de comercial, mas principalmente tem a ver com criação de conteúdo, então uma parte um pouco mais marketing. Então, basicamente, eu preciso de uma pessoa para me ajudar com a parte de criação de conteúdo, então edição de vídeo, colocar legenda, criação e edição de imagens, seja para posts, seja para stories. Uma pessoa também que ajude com ideias, né? Trazendo ideias de conteúdo do que dá pra gente fazer. Também queria uma parte um pouco mais pesquisa de, tipo, quais redes sociais faz sentido a Memorá estar, né? Que tem aquele fit cultural com a marca. Pesquisa também de influenciadoras, qual combina ou não com a marca, que tem relação com os nossos valores. Criação de texto para blog, criação e envio de newsletter. Atendimento também inicial ali a clientes nas redes sociais, né? Principalmente para direcionar para o WhatsApp, que é onde eu realmente faço o atendimento mais personalizado. Uma coisa que tá um pouco no marketing, mas um pouco no comercial também, que é uma ação de pós-venda, então entrar em contato com as pessoas que já são nossos clientes e conversar com elas a partir daí para manter um relacionamento. Na parte de site tem cadastro de produto, atualização de banner, de categoria. Não precisa ter conhecimento de TI para essas coisas do site, a gente usa uma plataforma super intuitiva e fácil para isso. Mas basicamente esse é um resumão rápido das funções. Como eu falei, todas as informações estão no link do formulário que está na descrição. Então ali tem tudo o que a gente precisa no sentido de quais habilidades técnicas a pessoa precisa ter, quais habilidades comportamentais a pessoa precisa ter. Tem todas as informações, o formulário é bem intuitivo, ele descreve ali o passo a passo, pergunta tudo o que a gente precisa saber. Então, se você tem interesse nessa vaga, clica no link, preenche o formulário. Se você lembrou de alguém que pode ter interesse, manda esse link para a pessoa. É muito interessante que a pessoa conheça a nossa marca, né? Tenha olhado ali o nosso Instagram, o nosso site, e ela realmente sinta uma conexão com o nosso negócio. E comigo, pessoalmente, caso ela me conheça, caso ela acompanhe aqui o videocast, enfim. Porque a gente vai trabalhar bem juntinhas, lado a lado. E as pessoas que preencherem, eu vou analisar as respostas, e aí a pessoa, se ela passar para a próxima etapa, eu vou entrar em contato com ela por e-mail ou pelo WhatsApp para dar continuidade ao processo. Então, obrigada por esse espaço aqui para poder fazer essa divulgação desse passo tão importante. Eu tô muito feliz, eu tô com aquele momento frio na barriga, assim, de empreendedora, quando eu sinto que é um momento de expandir. Ó, dá até um nó na garganta falar. Porque é uma coisa muito boa, né? Na verdade, tá dando espaço, então é aquele frio na barriga bom. Mas eu tô com uma sensação muito boa de que vai vir uma pessoa muito especial. E o legal, assim, de quando tá no começo de um negócio é que a pessoa tem uma grande possibilidade de crescer e de expandir junto com o negócio. E isso, pra mim, é muito animador. Eu quero uma pessoa que também se anime com isso. Tipo, cara, vamos fazer esse negócio acontecer.
E quanto mais a empresa for crescendo, eu vou crescendo junto com ela. Eu posso algum dia estar liderando uma equipe, eu posso, sabe? Tipo, eu vou começar nessa função hoje, mas eu vou expandir junto com a empresa. Eu acho isso muito legal. Quando eu comecei os primeiros trabalhos e tal, antes de eu entender que eu ia ser empreendedora, eu trabalhei numa startup bem nesse formato, sentava do lado do dono ali da empresa e fazia um pouco de tudo. E eu aprendi muito. Então, espero encontrar uma pessoa muito maravilhosa para estar comigo nessa jornada e que seja uma parceira incrível de trabalho. Então, estou aberto, universo, a receber essa pessoa e vamos para o tema de hoje. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu tinha preparado um outro roteiro, um outro assunto que eu queria trazer no episódio de hoje. Só que ele é um tema que vai exigir um pouco mais da minha energia, porque ele tem uma parte de estudo, de pesquisa, ele tem uma parte um pouco mais técnica, eu tenho que estar bastante atenta quando eu for falar. E, como eu disse, iria exigir um pouco mais da minha energia. E o que acontece? Hoje, especificamente no dia que eu estou gravando esse episódio, foi o dia em que eu menstruei. Então, eu estou na minha fase do ciclo hormonal, que é a semana da menstruação. E eu já falei pra vocês que eu quero falar mais desse assunto aqui. Eu quero trazer o tema falando dos arquétipos relacionados às semanas do ciclo e tudo mais, porque pra mim foi uma ferramenta muito maravilhosa de autoconhecimento. Mas enquanto eu não trago esse assunto, fazendo um breve paralelo, não com arquétipo, mas talvez com uma coisa até mais fácil de todo mundo entender, que é as estações do ano. Quando a gente tá na semana da menstruação, é como se a gente tivesse nosso período de inverno. Então a gente fica mais introspectiva, a gente fica mais no casulo. Mesmo eu que tenho um perfil extremamente comunicativo e gosto de interagir com pessoas, ganho energia na interação com outras pessoas, esses são alguns pequenos dias ali, nem chega a dar uma semana inteira, né? Mas são alguns pequenos dias do ciclo que eu não tô muito a pessoa da comunicação, eu tô com a minha energia um pouquinho mais baixa. E aí eu percebi que não era o momento certo pra falar desses temas que exigir mais energia minha. E eu fico muito pensativa, né, de como trazer pra vocês esse tema, porque eu tenho feito esse exercício na minha vida profissional, que é como, ao entender as semanas do meu ciclo, eu encaixo as minhas atividades profissionais. Então, num dia como esse, que o meu corpo tá pedindo pra eu desacelerar, o que que eu faria normalmente? A primeira opção é, o que que no meu dia eu posso remarcar? Então, imagina que eu tivesse um call hoje, uma reunião importante, uma coisa que eu tenho que estar com muita energia, eu tenho que falar com outra pessoa, eu tenho que negociar alguma coisa. Não é um bom dia pra isso. Então, se fosse alguma coisa assim, eu tentaria remarcar. Inclusive, coincidentemente, eu tinha um call pra hoje, mas foi a pessoa que remarcou comigo e foi, tipo, graças a Deus ela remarcou. Mas quando eu tenho a possibilidade, então eu remarco. Então, ou se tem assim, uma atividade que eu vou fazer hoje, mas que eu posso fazer, sei lá, hoje é segunda-feira, mas eu posso fazer isso quarta-feira, eu posso fazer isso quinta-feira. Então, eu iria distribuir diferente ao longo da semana para tentar livrar o máximo que eu pudesse do meu dia. E considerando as atividades que eu não posso remarcar, não tem como eu não fazer, como que eu posso fazê-las de um jeito, assim, com o maior acolhimento possível? Então, muitas vezes isso significa eu entender que o meu melhor naquele dia não é o meu 100%. Então, teve uma vez, por exemplo, que eu tava gravando Reels, né? E, cara, não tava me achando bonita. E isso é uma característica que é realmente hormonal, assim, quando a gente entra na semana depois da menstruação, que é quando a gente vai voltando pra fase ovulatória e tudo mais, a gente vai voltando para semanas mais férteis, o nosso corpo, o nosso organismo, ele também melhora a pele, o cabelo, porque a intenção é você estar mais atraente, é você estar mais bonita, justamente para ver essa interação com o outro sexo e isso gerar procriação, né? Que é a nossa biologia. E é comum quando a gente tá nessa fase mais introspectiva, que a gente tá terminando um ciclo, a gente tá. Tudo que o corpo tinha preparado para receber ali um embrião, na fase da menstruação, ele tá jogando aquilo fora, então ele tá encerrando o ciclo para começar um novo. Não é a hora de você estar atraindo outra pessoa. Então, é normal a gente estar se sentindo, tipo, além de inchada, além de possivelmente com incômodos, tipo cólica e tudo mais, a gente realmente não tá no nosso melhor estético, e isso é do nosso corpo, isso é do funcionamento do nosso corpo. Então, aquele dia que eu tava gravando os rios e eu não tava me achando bonita, eu falei, cara, eu sei o que tem por trás de tudo isso, que é essa questão hormonal. Então não adianta eu querer hoje ter a melhor iluminação, a melhor não sei o que, a melhor estar me achando perfeita igual eu estive outros dias, porque não vai ser a mesma coisa. Então, eu não vou exigir de mim hoje o meu 100%, eu vou aceitar o meu, sei lá, 80% de hoje é o meu máximo, sabe? Então, exigir um pouco menos da gente. Então, se fosse, por exemplo, aqui no caso do podcast, eu falei, é um dia que eu posso remarcar, eu posso gravar esse podcast outro dia?
Eu percebi que não, porque eu tô me organizando junto com a Isa, que é a nossa editora aqui. A gente tá organizando meio que um cronograma pra ficar um pouco menos congestionado os dias de gravação. Tava muito em cima, assim, a gente terminar de editar, já ter que subir o vídeo. E a gente tá criando toda uma estrutura e um cronograma pra dar mais respiro pro podcast. E faz uns dias já que a gente tá tentando acertar essa forma esse cronograma que a gente montou. Então, era importante que hoje eu enviasse esse episódio pra ela, né? Já gravado, já fizesse o briefing, tudo. Então, eu falei, cara, vai atrapalhar se eu remarcar. Então, considerando que eu tenho que ter esse compromisso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um episódio que é totalmente voltado pra comunicação, num dia que eu não tô muito voltada pra isso, como que eu posso fazer isso de um jeito que também seja respeitando os meus limites? Então, o que eu encontrei aqui como alternativa foi trazer um tema diferente. Né? Não trazer aquele tema que exigia o máximo de mim, muita concentração, rever anotações antigas que eu tinha feito de cursos, estruturar mentalmente uma coisa mais complexa. Eu falei, cara, então eu vou trocar isso. Esse episódio é muito importante, ele vai acontecer, mas talvez não seja o melhor momento hoje. Então, qual tipo de assunto que eu posso trazer hoje que seja leve, que seja gostoso, que de algum jeito também traga discussões, agregue para, né, para vocês que estão assistindo e que também respeite o meu momento. Então, eu trouxe hoje um formato bem mais bate-papo. Eu peguei alguns tópicos meio isolados, assim, que eu falei, algum dia eu quero falar sobre isso, algum dia eu quero falar sobre isso. Eram temas mais curtos, que não ia dar um episódio inteiro sobre eles, né? Eram temas mais curtinhos. Falei, se eu for pegando esses temas e compondo no episódio, eu acho que dá um episódio legal, bem com essa pegada bate-papo, mas sem muita formalidade, sem muita estrutura. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. E o primeiro deles é que eu quero conversar com vocês sobre o porquê a gente escolheu o nome Os Negócios Dela para esse videocast. Você já parou para refletir sobre isso? Antes de você continuar ouvindo esse episódio, comenta aqui o que você acha que motivou a gente a criar esse nome. Por que você acha que a gente deu esse nome? O que esse nome te lembra? Você acha que ele é condizente ou não com os temas que a gente traz aqui no podcast? Eu quero muito saber. Dá aquela pausinha no vídeo, comenta antes de ouvir o que eu tenho para falar. Eu vou adorar. E, gente, só uma observação. Eu sempre falo, se você tá ouvindo no YouTube, deixa nos comentários aqui embaixo, né? E se você tá ouvindo no podcast, que não dá pra comentar aqui, daí você pode me mandar o comentário pelo Instagram. Eu descobri que dá sim pra comentar no Spotify. Tem um espaço pra comentar no Spotify, você não precisa sair do aplicativo. Eu não sabia disso. Então, tanto se você tá no Spotify quanto no YouTube, deixa aqui o seu comentário, o seu chute do que significa esse nome, por que a gente escolheu ele, e eu vou contar pra vocês a história. Por que eu escolhi o nome Os Negócios Dela para esse videocast? Bom, inicialmente esse projeto surgiu como um canal do YouTube apenas. Ele não era ainda um formato videocast, ele não tinha o microfone, ele não era esses formatos mais longos de vídeo, eram vídeos mais curtos, 10, 15 minutos, e era só no canal do YouTube. E, inicialmente, a minha ideia era... Isso aconteceu mais ou menos uns 3 anos atrás, tá? Essa primeira fase, vamos dizer, do canal. E a ideia era falar sobre empreendedorismo. Eu estava num momento que eu estava quase lançando a minha marca, a Memorar. Eu já vinha desenvolvendo a marca ali por trás das cortinas fazia um tempo, estruturando toda a parte burocrática, a parte legal, a parte de criação de logo, de identidade visual, a parte de fábrica, quem que ia produzir as peças para mim e tudo mais. Então eu vinha todo já num trabalho extenso ali, mas eu ainda não tinha lançado a marca para o público final. E naquela época eu me sentia muito sozinha dentro do empreendedorismo, porque eu tinha uma única pessoa na época que eu podia conversar, que era o meu ex-namorado da época, a gente morava junto, ele também era empreendedor, e era meio que a pessoa com quem eu podia trazer um pouco mais esses assuntos de empreendedorismo, mas eu não tinha muitos, por exemplo, amigos nessa área, né, que empreendiam também, que tivessem negócios, meus amigos eram todos CLT, eu também não tinha, na minha família, você não tinha, tipo, pai que teve empresa, mãe que teve empresa. Então, eu não tinha muitas pessoas ao meu redor com quem eu pudesse falar de empreendedorismo. E eu sentia muito dessa coisa da solidão do empreendedor, que depois eu fui descobrir que realmente it's a thing, sabe? Assim, tipo, realmente é algo que existe e que muitas pessoas sentem. E eu lembro de sempre buscar muita inspiração em conteúdos que eu via na internet, assim. Então, um dos primeiros conteúdos que eu vi, que me motivou muito a empreender, que eu falei, cara, se essas meninas conseguem, eu também consigo empreender, foi quando eu vi o canal das meninas do Tudo Orna.
as irmãs Alcântara, né? Aquelas 3 irmãs que são do sul do país. E desde então eu comecei a pesquisar mais e mais empreendedoras, pessoas que falavam sobre isso, e o que eu sentia na época é que muitas dessas mulheres que eu tinha como mentoras, né, que eu via conteúdos delas, seja vídeo no YouTube, seja podcast e tudo mais, eram mulheres que já tinham conquistado um certo patamar ali na carreira empreendedora, então elas já estavam com grandes empresas, ou até já tinha consolidado a empresa, vendido a empresa e estava numa outra fase de vida, assim. E era muito inspirador ouvir todas elas falando, aprendo cotidianamente com elas, inclusive continuo escutando essas mulheres, muitas delas. Mas eu sentia falta também de uma companhia um pouco mais próxima a mim, sabe? Como se fosse conseguir falar com alguém que estava começando o negócio assim como eu estava na época. E eu queria. Eu falei, cara, se eu não tô encontrando essa pessoa, talvez eu possa ser essa pessoa, né? Eu me inspiro tanto nessas mulheres por elas me motivarem, me inspirarem, talvez eu possa ser essa companhia para outras mulheres também. Então, a minha ideia é falar bem exclusivamente de empreendedorismo, para trazer assim, o que que eu tô fazendo no meu negócio que tá dando certo, o que que não tá dando certo, para fazer amigas mesmo, né? Fazer amizade com outras mulheres que estivessem empreendendo e a gente ter essa troca de figurinhas, sabe? Foi muito especial essa época, inclusive uma das minhas grandíssimas amigas de hoje, a Ana, surgiu dessa época. Ela realmente chegou no meu Instagram por causa dessas postagens que eu fazia de empreendedorismo e divulgando o canal. A gente se conectou via internet e hoje nós somos muito amigas, muito mesmo, assim. Eu já mencionei ela em outros episódios aqui. Um dia eu tenho certeza que eu vou trazer ela aqui no podcast para entrevistar e vocês vão conhecer também. Então, realmente, se for pensar na minha vida pessoal, esse intuito foi cumprido, né, com essa primeira fase do canal. E eu sempre senti um chamado para falar mais com mulheres. Então, eu não queria falar só empreendedorismo no geral, mas conversar principalmente com mulheres. Na época, eu não entendia muito bem esse chamado, esse propósito. Eu usava muito termo de empreendedorismo feminino e tudo mais. Hoje eu já passei por muitas coisas, desde então eu entendo mais o meu propósito, porque que ele está relacionado com mulheres, mas na época eu já sentia esse chamado, mesmo não entendendo muito bem de onde ele vinha. Então, por isso que eu quis trazer no nome tanto a palavra negócios, porque o tema que eu falava era empreendedorismo, então eu queria que o próprio nome já indicasse o tipo de tema que eu ia trazer. Os negócios dela, porque eu queria demonstrar que eu estava falando com outras mulheres, então eu queria demonstrar que eu estava falando com o público feminino. E ao mesmo tempo, eu sempre gostei de nomes que têm um duplo sentido. E no Brasil a gente usa a palavra negócios pra se referir a coisa, né? Tipo, pega o negócio ali pra mim, tipo, pega aquela coisa ali pra mim. E eu sinto que nós mulheres, nós temos muitas facetas, nós temos muitos interesses. E de alguma forma eu pensava assim, eu sei que o tema é empreendedorismo, mas eu sei que vai acabar abrindo pra gente falar de muitos outros assuntos, porque nunca dá pra gente falar de um assunto só, os assuntos eles sempre se interligam, né, de alguma forma. Então eu imaginava aquele podcast que a gente fala um pouco sobre cada coisa, e sabe aquela cena assim, tipo, quando você é criança, aí você tá, sei lá, com a porta fechada no seu quarto, aí seu pai fala, o que que a Paty tá fazendo lá? Pergunta pra sua mãe, aí sua mãe fala, não sei, tá lá no quarto dela fazendo os negócios dela, sabe assim? Tipo, ela tá fazendo as coisas dela, tá no mundinho dela, falando sobre os assuntos que interessam a ela, fazendo as coisas dela. Meio que nesse sentido, tipo. Eu falei, cara, tem muito esse duplo sentido, né? O que que ela fala lá no podcast? Fala dos negócios dela lá. Fala daquele monte de assunto lá que tem a ver com ela, com o mundo dela, com o dia a dia dela. Falei, eu gosto desse duplo sentido, de ter essa palavra negócios trazendo o conceito de empreendedorismo, trazendo o dela no sentido de estou falando com mulheres e trazendo esse duplo sentido de a gente fala sobre vários negócios aqui, a gente fala sobre várias coisas. Aí a gente chegou a dar uma pausa nesse projeto, porque o que eu senti? Como eu disse, eu estava prestes a lançar a Memorar, só que eu ainda não tinha lançado. E eu senti que esse período de pré-lançamento, ele exigia muita energia de mim. E ele veio junto com uma grande mudança de vida. Ele veio de um momento que eu terminei um relacionamento que eu estava, né? Que eu falei que eu estava morando com meu ex na época. Eu terminei esse relacionamento. Eu saí dessa casa que eu tava morando com ele. Voltei pra casa dos meus pais. Foi a época que eu parei pílula anticoncepcional também. Foi a época que eu fiz o pré-lançamento do meu negócio, que fazia quase 2 anos que eu tava estruturando a marca por trás das cortinas. Então foi muita mudança junto. E mudanças muito intensas e mudanças que exigiam muito da minha energia. Eu falei, cara, não é a hora de ter 2 projetos. É a hora de eu colocar o máximo do meu foco na Memorar, até porque eu só tenho o que falar nesse canal de YouTube que é sobre negócios
Porque eu tenho um negócio, então eu tenho que focar nesse negócio, fazer ele crescer e depois eu volto com esse projeto. Eu sempre soube que eu iria voltar porque eu amei fazer vídeos e falar no YouTube e tudo mais. Então eu sabia que eu iria retomar, era meio que um chamado de alma, assim, que de novo, antes eu não entendia muito bem, hoje eu entendo esse propósito com muito mais clareza. Então eu sabia que eu ia voltar, não tinha muito uma data definida, mas eu sabia que quando eu voltasse, eu queria fazer uma mudança, inclusive de formato, que era trazer o videocast. Então, trazer esses formatos mais longos, trazer outros temas, ainda continuar com o formato vídeo, por isso que é videocast, não podcast, mas também estar em outras plataformas, por exemplo, Spotify. Então, eu já sabia que eu ia querer trazer essas mudanças. E foi muito intuitivo para mim saber quando voltar. Eu estruturei a Memorar, eu fiquei praticamente uns 3 anos nesse gap, assim, com o canal fechado, né? Não postando nada nos negócios dela, nem no Instagram, nem no YouTube. E foi muito forte o chamado para eu retomar, assim, quando deu a virada desse ano, eu tive muitas intuições para esse ano e uma delas foi, eu preciso retomar o videocast. E era um chamado bem urgente, assim, bem claro o chamado, sabe? Tipo, é agora, essa é a hora, retome, vai, let's go. E eu falei, não, tá bom, estou ouvindo esse chamado, vambora. E como eu sempre soube que eu iria voltar, ao longo desses 3 anos que ficou parado, eu nunca esqueci o videocast. Então eu tenho uma página ali no meu Notion que é só sobre o videocast. E eu tinha uma das páginas, não, tenho ainda uma das páginas que é ideia de conteúdo. Então, ao longo desses 3 anos, sempre que eu pensava num tema, tipo, isso aqui é relevante falar, eu ia lá e anotava. Então, eu nunca me desconectei 100% desse projeto, eu só tava esperando intuitivamente a hora certa de retomá-lo. E quando deu esse ano, eu retomei o projeto. Quando eu fui retomar, eu repensei muito o nome. Falei, cara, será que eu quero mudar de nome? Se for mudar, a hora é agora, porque ficou um tempão pausado, né? Eu posso começar do zero, eu posso, enfim, ter um novo logo, uma nova identidade, eu posso fazer o que eu quiser, porque é realmente um recomeço. E eu cheguei a cogitar outros nomes. Nesse meio tempo, uma grande mudança que eu senti que eu iria trazer para o canal eram assuntos que não eram descolados de empreendedorismo, porém ia muito além de empreendedorismo. Porque o que eu percebi nesses 3 anos, quanto mais eu era chamada para evoluir, tipo, eu preciso ser uma nova versão minha para dar conta desse próximo passo do meu negócio. Agora eu preciso ser uma nova versão, agora eu preciso ser uma nova versão. Cada vez que eu era chamada a evoluir, uma versão nova minha era chamada para ser trabalhada, para eu conseguir atingir um outro nível no meu negócio, para eu conseguir passar pelos desafios que estavam surgindo, mais eu tinha que me conectar com autoconhecimento, e quando eu me aprofundava em autoconhecimento, eu caía na questão da espiritualidade, nas terapias alternativas todas, coisas de energia que eu falo tanto aqui. Então eu falei, cara, eu não estou desconectada do tema empreendedorismo, porque eu sempre vou voltar nisso. Aliás, foi os desafios dentro do meu negócio que me levou a muitas descobertas nessa área de autoconhecimento. E é muito louco como tudo se linka. Então, às vezes, uma coisa que eu descobri por causa de empreendedorismo, eu aplico hoje, sei lá, na minha vida amorosa, e coisas que eu descobri por causa da vida amorosa, eu aplico no meu negócio, eu aplico com a minha família. Então, é muito interessante como os ensinamentos, as coisas que a gente vai aprendendo, eles se encaixam em todas as áreas da vida. Mas, assim, a grande parte deles veio, sim, dos desafios do empreendedorismo. Então, eu sempre vou trazer esse tema, né? O episódio passado mesmo eu estava contando a minha história de como eu co-criei o meu trabalho dos sonhos. Então, como que eu cheguei no empreendedorismo. Eu sempre vou trazer esses temas. Eu nunca vou estar desconectada de falar de negócios e tudo mais, mas eu sinto que hoje ele vai muito além disso. Eu tenho que aprofundar muito mais essa questão de autoconhecimento, dessas coisas que eu tenho aprendido, energia feminina, energia masculina. Sempre, se eu tiver alguma coisa nova que eu aprendi, que me ajudou, eu vou trazer pra cá. E por isso que eu cogitei a mudar o nome. Eu falei, será que eu levo o nome um pouco mais pra essa pegada da espiritualidade, essas coisas de energia que sempre foram tão centrais na minminha vida? Será que eu mudo? Será que eu continuo? E aí eu lembro que eu pensei em outros nomes que era mais, sei lá, esotérico. Não pode falar, esotérico é uma palavra estranha. Mas tinha mais essa coisa de falar de alma, falar, sabe? Assim, trazer um pouco mais essa linha. E eu falei, cara, não. Como sempre, eu deixei a minha intuição me falar a resposta, mas eu falei, justamente, como esse nome ele sempre teve um duplo sentido de os negócios dela significarem. Do que ela fala lá naquele podcast? Ela fala dos negócios dela. Ela fala daquele monte de negócio lá que ela usa no dia a dia dela pra fazer ela evoluir na vida. Falei, ainda tem esse conceito, né? Porque ainda o podcast é uma mistura de muitos assuntos muito gostosos, muito maravilhosos. Sempre assuntos que agregam, sempre assuntos que fazem a gente crescer. Então esse conceito continua, esse nome ele continua forte. E isso só me mostrou que mesmo
o videocast tendo passado por uma transformação, esse nome continuou acompanhando o projeto. Então ele me deu a certeza de que mesmo que o videocast daqui pra frente também continue a evoluir, mesmo que ele mude, mesmo que aprimore o logo, mesmo que mude a paleta de cores, mesmo que mude o formato, o local onde eu tô gravando, os formatos de conteúdo, ainda assim eu acredito que esse nome ele sempre vai continuar se encaixando. Então eu falei, não, na verdade, esse nome ele sempre foi perfeito. Desde lá de trás ele sempre fez sentido, eu quero mantê-lo. Aí muitas vezes eu uso o diminutivo do nome, né, que é OND, que é os negócios dela, inclusive tem as iniciais ali, então quando eu vou usar o logo reduzido, eu uso OND. E foi assim que eu cheguei nesse nome. Eu queria saber se vocês tinham noção dessa história, se faz sentido pra vocês. Será isso que vocês tinham pensado quando vocês viram, ou se tinham pensado alguma coisa diferente? Eu quero muito saber. Eu gosto muito dessa parte de construção de marca, sabe? Seja identidade visual, seja as cores, seja a questão do nome e tudo mais. Então, eu gosto de saber se tá conectando com vocês. Inclusive a questão das cores, eu não ia falar sobre isso, mas acho que eu vou falar. Eu trouxe muita questão do lilás, porque nesse período de 3 anos que eu fiquei afastada do podcast, eu senti muito um chamado para reconectar com a minha essência. Eu posso até fazer um podcast um dia aprofundando um pouco mais esse tema, porque ele é bem importante. Eu sinto que a gente passa grande parte da nossa adolescência entendendo qual que é a nossa essência. Aí a gente chega num momento da fase adulta que a gente quer negar um pouco, se afastar um pouco das características que a gente sempre se identificou como sendo a gente mesma. A gente quer afastar um pouco disso porque, mas isso eu me identificava quando eu era novinha, agora eu sou adulta, agora eu tô numa nova fase da minha vida. Então a gente, por um tempo, desconecta de algumas características, parece que a gente quer sentir que a gente tá amadurecendo, que a gente tá mudando, até que depois que a gente passa um pouco dessa fase de jovem adulto, dos 20 e poucos anos, a gente chega nos 30, a gente volta numa fase de reconectar com muitas das coisas que sempre foram a nossa essência, então elas nunca saíram de nós, porque elas sempre fizeram parte de quem a gente é. Só que agora a gente incorpora essas características através de um novo olhar que é um pouco mais maduro. Então, uma das coisas que eu reconectei foi com a cor lilás. Sempre foi a minha cor preferida, desde criança. Tipo, a minha festa de 15 anos era lilás. E eu sempre gostei muito de estudar o significado das cores. Eu até fiz iniciação científica sobre isso na Unicamp. E eu sempre gostei muito de estudar isso. E eu lembro que quando eu era criança, eu pesquisei o significado da cor roxa, né, lilás e tal. Era, tipo, espiritualidade. Aí eu falei, nossa, mas que chatice, tipo, tanta cor legal, né? Tipo, representa esperança, representa alegria, representa criatividade, tanta cor com várias amor, paixão, tantas coisas legais, tipo, lilás representa espiritualidade. Nossa, eu queria que minha cor preferida representasse algo mais divertido. Eu lembro que na época eu não entendia muito bem. E aí, hoje, quanto mais eu vou evoluindo como versão, amadurecendo, eu falo, meu Deus, isso literalmente hoje permeia qualquer coisa que eu vou fazer, né? Então, hoje a espiritualidade faz muito sentido na minha vida e eu também descobri que tem a ver com uma relação de cura nesse lado mais espiritual, não tanto físico, porque aí a cor da cura física é mais o verde, mas a cura nesse lado espiritual também tem a ver com violeta, com roxo, e tem a ver com o meu chamado de ter, por exemplo, esse videocast, que é falar com outras mulheres, trazer coisas que fizeram parte da minha evolução pessoal e compartilhar para que também faça parte da evolução pessoal das pessoas que estão ouvindo. Então, tem muito a ver com o meu propósito de vida hoje, essa coisa de compartilhar uma coisa que me curou para ajudar a curar outras pessoas também. E aí tudo foi se encaixando, foi fazendo muito sentido. Eu tenho uma conexão muito forte também com a pedra ametista. Eu até tenho um pingentinho, um pontinho de luz, que inicialmente quando eu ganhei de presente era uma pedra branca e hoje eu... Peraí, deixa eu afastar. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Mas aí eu troquei nessa fase de reaproximação com o lilás, eu troquei pela pedrinha da ametista. Tem até várias pedras aqui do lado. Nossa, eu tô causando, né? Tem até várias pedras aqui do lado, ó. E eu tenho uma ametista. Essa não é a única que eu tenho. Mas é uma pedra que eu me identifico muito. E aí, sabe quando tudo vai linkando, tudo vai fazendo sentido? Tudo vai fazendo muito sentido. Eu falei, cara, essa cor, ela tem que estar presente no videocast, porque eu vou, sim, trazer muito desses temas de energia, de espiritualidade, de cocriação da realidade,
energia feminina, masculina e tudo mais, eu vou trazer muito esses temas, então eu quero sim trazer a cor lilás para representar isso, ao mesmo tempo que me transmite a questão de feminilidade também, já que eu tô falando com o público feminino, já que eu tô falando de energia feminina. Então, por isso que eu incorporei essa cor, que antes ela não estava muito na paleta, eu incorporei nessa nova etapa aqui do projeto. E aí, a gente ainda tá acertando um pouco as outras cores, talvez trazendo umas cores um pouco mais salmão, coral e tudo mais. O restante da paleta a gente ainda tá descobrindo o que faz sentido ou não enquanto a gente segue aqui com o podcast. Eu também senti muito um chamado de tipo, cara, não vai muito no perfeccionismo. Tipo, vai fazendo os episódios ao longo do tempo, você vai entendendo e você vai acertando os detalhes. Mas é por isso que eu trouxe essa cor lilás como a cor principal. E é por isso o nome. Quero muito saber se vocês imaginavam já que era isso, se fez sentido pra vocês, se vocês têm até uma outra interpretação que eu não tinha pensado. Quero saber, me deixa nos comentários. Um outro tema que eu queria falar aqui com vocês é sobre mentoria. Eu falo muito essa palavra aqui, né? Tipo, minha mentora, minha mentora, minha mentora. E ela tem muito a ver. Como isso surgiu na minha vida, como a questão da mentoria surgiu na minha vida, tem muito a ver com o que eu falei na primeira parte aqui do episódio, que foi dessa solidão empreendedora. O que aconteceu? Chegou um momento, assim, da minha jornada que, tudo bem, eu sabia que no começo eu ia fazer as coisas sozinha no meu negócio, né? Eu sabia que no começo toda a empresa é uma eu-presa, antes de ter funcionários, antes de ter outras pessoas juntas. Então eu sabia que ia ter esse momento, só que começou a chegar uma etapa, assim, depois de um certo tempo que eu fui avançando, eu fui me deparando com algumas travas que eu falei, cara, a sensação que eu tenho, o medo que me paira sobre a cabeça é tipo, será que eu consigo fazer isso sozinha? Porque, como eu falei, eu nunca fui formada em administração de negócios, eu não tenho pessoas muito próximas que empreenderam que podiam ali estarem me sendo meio que tutores pra mim em relação a isso. Então, eu tinha muito que descobrir tudo sozinha, sabe? E tem alguns momentos que você fala, cara, mas será que eu já cheguei no meu máximo ou eu ainda consigo avançar mais? E várias vezes dá essa sensação de, cara, eu não sei se eu consigo mais sozinha. Tem hora que realmente bate um peso, assim, do empreendedorismo, sabe? E eu sentia falta de ter alguém junto comigo no meu negócio. E eu pensava que existia duas formas de ter alguém junto comigo no meu negócio. A primeira forma é se eu tivesse sócio. Eu via, por exemplo, as meninas do Orna, né? Elas são 3 irmãs e as 3 são sócias, e eu via como isso, nos vídeos dela, nos conteúdos delas, eu via como que isso ajuda, né? Porque cada uma pega uma parte, uma ajuda a outra, seja com ideia, seja com motivação, seja dividindo as atividades. São mais mãos, né, para tocar o negócio ali, então fica menos cansativo. Então, por um lado, eu entendo os benefícios de estar numa sociedade, de ter alguém junto com você, mas ao mesmo tempo eu acho que sociedade não é uma coisa que dá pra você forçar. Eu acho a sociedade uma coisa muito séria, eu brinco que é até mais sério do que casamento, porque é como se fosse um casamento, porque é um contrato, assim como um casamento é, só que ela é mais séria ainda porque ela envolve dinheiro e ela envolve, tipo, trabalho que você tá fazendo por anos da sua vida, então eu acho que só faz sentido ser sócio se assim, ou você realmente teve a ideia do seu negócio junto com alguém. Então, no caso das irmãs, foi assim, né? Elas desde o início trabalham juntas. O negócio já surgiu desde o início em grupo, então aí é uma coisa. Ou se caiu uma pessoa na sua vida, assim, caiu no seu colo uma pessoa mágica, incrível, que tem tudo a ver com você, que ao mesmo tempo que ela tem coisas em comum o suficiente pra se dá bem com você, né, e vocês terem uma boa comunicação, ao mesmo tempo ela tem características suficientemente diferentes para ser um complemento, né? Porque você não precisa, num negócio, de duas pessoas que têm exatamente o mesmo perfil comportamental. Você precisa de pessoas que tenham perfis diferentes para uma conseguir complementar o que a outra falha, né? Então, é uma coisa muito complexa. Se você teve a sorte de cair uma pessoa assim na sua vida, tipo, eu comecei o negócio sozinha, mas daí eu conheci alguém que, nossa, entrou e casou perfeitamente, caiu como uma luva no projeto. Perfeita. Só que se não você é num caso que, assim como eu não tenho nenhum dos dois, eu não comecei o meu negócio junto com alguém, eu comecei sozinha e não surgiu essa pessoa do nada da minha vida, eu acho que não dá pra gente forçar, tipo, então agora eu vou ter um sócio, eu vou caçar qualquer pessoa aí pra ser meu sócio, tipo, não é assim que funciona, sabe? Um negócio, quando ele nasce da gente, ele realmente parece um filho.
Eu não tô falando isso do ponto de vista de quem é mãe, porque eu não sei o que é a sensação de maternidade, mas a sensação que traz é que é como se fosse um filho, no sentido de que é uma ideia que você gerou. Aquilo literalmente não existia no mundo antes, e você fez a gestão dessa ideia, e você tirou ela do mundo das ideias e trouxe ela pro mundo real sozinha, simplesmente se conectando com um propósito muito grande dentro de você e acreditando que isso era possível. Então, o negócio é realmente seu bebê. Não é qualquer pessoa que entende num nível tão interno a ponto de conseguir entrar e assumir um papel de sócio, porque a pessoa tem que estar num nível de entender muito a sua visão junto com você, sabe? Não é qualquer pessoa que faz esse papel. Então eu falei, tá, não é que eu sou fechada pra ideia de ter sócio, se cair no meu colo, assim, né? Tipo, uma pessoa muito incrível, que tem muito a ver com o projeto, que entende, se dá muito bem comigo, entende muito bem o projeto, conecta com o projeto, me complementa no sentido de características, beleza, a gente pode pensar em sociedade. Mas hoje eu não sinto que essa é a resposta pra mim, sabe? Hoje eu me sinto, eu me vejo sendo a dona única do negócio, porém eu não deixo de ter necessidade de ter alguém comigo. Daí eu falei, tá, então qual que seria outra forma de ter alguém comigo no negócio se não for um sócio? Eu pensei, cara, muitos desses negócios que eu acompanho, eles têm aquela pessoa que é meio que o seu braço direito dentro do negócio, sabe? Aquela pessoa que ela não é sócio, mas ela comprou a ideia do negócio desde muito cedo, desde muito no início do negócio, ela já entendeu e começou a trabalhar com você naquele negócio, então ela vai meio que crescendo junto com você na empresa. Então as meninas mesmas do Tudo Orna que eu tô comentando, essas irmãs, tem um rapaz lá que ela sempre aparece nos vídeos, ou quando tem workshop, ou coisa assim, aulões na internet, elas chamam esse rapaz. Hoje ele tem um cargo super de liderança, de coordenador lá dentro, porque hoje elas têm uma holding, né? Elas têm várias marcas, não é uma só. Ou seja, o negócio super escalou e esse rapaz, ele começou ele entrou no início do projeto, eles eram amigos de faculdade e hoje ele tá num cargo super importante lá dentro, mas porque ele cresceu junto com o negócio. Então, eu vejo isso em muitas empresas que eu ouço podcast, que eu escuto conteúdo e tudo mais, é que aquela pessoa, assim, que ela entende o negócio tão bem quanto você, ela tem tanto carinho pelo negócio quanto você tem. Eu falei, cara, eu queria ter uma pessoa dessas, sabe? Ia ser muito gostoso ter alguém com quem compartilhar. É aquela coisa assim, você é a dona do negócio, no fim a responsabilidade máxima é sua, o poder de decisão máximo é seu, mas é aquela pessoa com quem você pode dividir as coisas. Você pode dividir uma dúvida, você pode ter um brainstorm junto com a pessoa e nessa parte criativa a pessoa te ajudar. Nesse sentido de dividir tarefas, é uma pessoa que pode ajudar também a tirar o peso de algumas coisas. Então, é uma pessoa braço direito. Eu falei, bom, essa é uma pessoa que eu não tenho hoje. Eu acredito muito que eu vou ter, mas eu ainda não tenho hoje. E lá atrás, quando eu tava pensando nisso, ainda não tava no momento de eu contratar alguém, como eu cheguei nesse momento agora. Então eu falei, bom, então ainda não tô nessa fase. Então o que que me sobra? Eu não tenho sócio e eu não tenho ainda esse funcionário, esse colaborador braço direito meu. Então, o que que me sobra? Empreender sozinha? Não tem outra alternativa? E eu lembro que uma vez eu tava sentindo bem esse peso, assim, do empreendedorismo, esse peso de fazer tudo sozinha. E eu meditei. Eu coloquei uma música relaxante, não era meditação guiada, era só uma música relaxante, assim. E eu conectei com o meu corpo, comecei a fazer umas respirações profundas pra acalmar. E eu lembro que foi uma meditação. Geralmente eu mentalizava o que eu queria, agradecendo como se eu já tivesse aquilo. Geralmente eram umas. Sempre minhas mentalizações e minhas meditações são muito pra cima e tal, e já com as respostas do que eu quero. E essa meditação foi muito diferente. Eu lembro que eu me vi fazendo perguntas, assim. Eu conversava com o meu eu superior, ou com o divino, ou com o universo, enfim, e eu falava, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de respostas, porque eu não sinto que eu consigo continuar sozinha, às vezes me dá muito medo, me dá muita insegurança, e eu também não sei a resposta, eu não sinto que as respostas são essas duas que eu falei, eu não acho que agora é hora de contratar alguém, não acho que eu não vou ter um sócio, pelo menos não tão cedo, então como que eu faço, né? Tipo, como que eu vou buscar essa ajuda? Eu lembro que foi uma meditação que não me veio a resposta ali logo na meditação. Eu terminei a meditação com um ar bem de questionamento mesmo. Foi bem de conversa e de ser vulnerável e falar assim: eu tô pedindo ajuda, por favor, me ajude. E, como sempre, né, quando a gente se comunica com nosso eu superior, com esse divino, a gente tem as respostas. Pode não ser exatamente na hora e ele
mas ele vai trazer as respostas e pode ser de formas muito diferentes, né? De formas inesperadas. E eu acabei conhecendo uma pessoa no cowork, onde eu trabalho. Vocês sabem que alguns dias eu trabalho de casa, né? Faço home office e alguns dias eu vou num cowork aqui, que é perto da minha casa, que eu amo. E eu tava trabalhando um dia nesse cowork e sentou uma menina na mesa da frente que eu nunca tinha visto. E eu o tempo inteiro trabalho de fone, né? Porque barulho é uma coisa que me atrapalha muito, eu não consigo me concentrar. Então eu tenho um fone de ouvido que ele tem um modo de isolamento, então eu passo, ele meio que cancela os ruídos ao meu redor. E eu ainda por cima coloco uma musiquinha, meio meditação, bem aquelas playlists do Spotify. Concentração, flow, não sei o quê, enfim, aquelas musiquinhas bem instrumentais, calminha. Ou seja, eu meio que me isolo realmente do que tá acontecendo ao redor. Mas foi algum momento que eu dei uma pausa na música, ou eu coloquei no modo que eu tirei o cancelamento de ruído e eu consegui ouvir ao meu redor. Foi algum momento, assim, mágico e super das sincronicidades do universo, que na hora que eu tava ouvindo um pouco mais o ambiente ao meu redor, eu ouvi essa moça da minha frente, ela estava num call, e eu ouvi ela falar a palavra energia. Falei, gente, com o que essa moça trabalha? Eu já amo no Cork sair conversando com todo mundo e descobrir o que todo mundo faz, né? Porque eu vou no Cork pra isso, não é mesmo? Eu vou porque eu quero usar o meu lado extrovertido, eu quero fazer amizade com as pessoas, eu quero enriquecer de conhecimentos, eu quero saber outros negócios que as pessoas têm, eu quero poder também falar sobre o meu negócio, divulgar o meu negócio, eu quero aprender, eu quero como eu falei, eu não conheço muitas pessoas empreendedoras, então quando eu estou num ambiente que tem outros empreendedores, eu quero fazer amizade com essas pessoas, então eu sempre quero conversar. Mas especificamente, quando a pessoa falou a palavra energia, aí eu quero duplamente puxar assunto com essa pessoa, porque eu quero entender com que ela trabalha, que aí você falou uma palavra-chave que conectou comigo, né? Aí, pouco tempo depois que eu falei, preciso falar com essa moça. Ela terminou o call que ela tava e ela baixou bem na mesa da minha frente, porque ela foi tirar da tomada o laptop dela. E aí ela já tinha acabado o call, ela tava sem fone, nada. Na hora que ela baixou na minha frente, eu tirei meu fone e falei assim: Oi, tudo bem? Desculpa falar assim do nada, mas eu vi que você falou alguma coisa de energia quando você tava em call. Com o que você trabalha? E aí a gente começou a conversar. Eis que essa moça trabalha com sendo mentoras de negócios, só que ela trabalha negócios, empreendedorismo com um olhar através da espiritualidade. Então, ela fala que é uma espiritualidade estratégica. É bem o balanço da energia feminina com a energia feminina, com a energia masculina. Então, a gente trazer toda a estrutura, né, da energia masculina, junto com a intuição, os healings, todas as inúmeras possibilidades que as terapias alternativas e tudo mais nos possibilitam, entender o nosso sistema nervoso, utilizar... Ai, tem várias técnicas, enfim, não vou entrar nisso agora. Mas que é uma coisa mais da energia feminina e a gente usar esses dois lados para crescer o nosso negócio. Eu comecei a conversar com essa moça, eu fiquei, assim, absolutamente encantada com o que ela fazia e a gente começou a conversar bastante. Então, tinha vezes que a gente almoçava juntas, tinha vezes que a gente tomava lanche da tarde ali no Cork juntas. E foram várias conversas até que um dia ela estava falando sobre uma das mentorias que ela dá. E ela falou alguma frase que eu não vou lembrar exatamente agora, mas ela falou alguma coisa assim: Não, na mentoria a gente pega na sua mão e fala assim, cara, vamos juntas tocar o seu negócio, você não precisa fazer isso sozinha. Alguma coisa nesse sentido. Na hora que ela falou isso, o meu olho encheu de lágrima. Porque eu falei, cara, como eu não tinha pensado nisso? Uma das formas de eu tocar o meu negócio, mesmo sem ter sócio, mesmo sem ter aquele funcionário braço direito, é eu tendo uma mentora do meu lado. Mentor é literalmente uma pessoa que vai estar do seu lado, que ela vai entender do seu negócio, ela vai mergulhar no seu negócio junto com você, ter um olhar de fora, então ela vai acrescentar uma nova visão sobre aquilo, te ajudar a pensar no seu negócio. E ao mesmo tempo ela é uma pessoa de fora, né? Ela pode te acompanhar por um período, depois encerrar essa mentoria e você segue sua vida. Tipo assim, não é a mesma coisa que um sócio, porque tem essa independência. Mas o tempo que você tiver junto, cara, você não se sente sozinha e é uma pessoa junto com você pra pensar no seu negócio. Falei, gente, como que eu nunca pensei nisso? Como eu nunca pensei em mentoria? Na verdade, não é que eu nunca tinha pensado, é que as mentorias que eu via na internet, como eram de mulheres muito grandes, assim, eram mentorias muito caras e eu acompanho muita gente de fora do país, então quando o negócio é em dólar, sempre fica muito pesado. Então eu sempre achei que era uma coisa que não era pra mim. Só que aí, conversando com essa pessoa, eu entendi que ela tinha um produto de mentoria que servia pra mim, tanto financeiramente, se encaixava comigo, quanto no sentido de tema,
se encaixava comigo e no fim ela virou a minha mentora. Essa pessoa incrível é a Nathalie Mello, que eu falo muito dela aqui. Ela vai vir aqui no podcast. Inclusive, eu já fui entrevistada pelo podcast dela. Tem que até falar mais sobre isso, né? Podcast A Soul, eu não lembro o nome agora do podcast, vou deixar escrito aqui na tela. O podcast dela é muito legal, tem conteúdos muito massa e tem uma entrevista comigo, se vocês quiserem assistir. Mas um dia eu vou trazer ela aqui também. E depois disso, eu fiz mais de uma mentoria com ela. Continuo hoje num formato um pouco diferente, que não é uma mentoria 1 a 1, eu tô numa mentoria em grupo com ela. Mas desde então, eu entendi a importância de mentoria. E eu entendi também que a mentoria 1 a 1 não é a única forma de se ter uma mentora. Então, você não precisa apenas contratar uma pessoa, fazer uma mentoria 1 a 1, porque essas mentorias 1 a 1 são geralmente um pouco mais caras. Às vezes você não tem possibilidade de fazer isso agora, ou você pode ir para esse formato de ter mentorias em grupo. Geralmente elas são mentorias virtuais, o que é uma coisa muito legal, porque é fácil acessar. E se você não pode participar de algum encontro, geralmente fica salvo também. Você pode assistir depois, então é um negócio super prático. Mas também, gente, existe a mentoria que é você acompanhar uma pessoa e acompanhar de longe o que ela tá fazendo. Então, por exemplo, existem mentoras, principalmente fora do Brasil. Só fechar a janela que tá o barulho, o cachorro latino. Pronto. Eu acho que não tava pegando no microfone, mas tava me incomodando, tava me distraindo. Existem pessoas assim que eu acompanho, principalmente de fora do Brasil, que às vezes elas vendem um produto que por $100 e tudo mais é fora da minha realidade, eu não consigo investir no produto delas hoje, mas que são pessoas que entregam tanto conteúdo de graça na internet, sabe? Muitas delas fazem workshops, então você se inscreve lá gratuitamente. Às vezes é aqueles workshops que realmente a pessoa faz, sei lá, uma aula, 2 aulas, 3 aulas, para no final vender um curso, e mesmo que você não consiga comprar esse curso no final, aquelas aulas que você conseguiu assistir te dá muito insight, te dá muito conteúdo. Ou às vezes são pessoas que têm canal do YouTube, cara, elas fazem um monte de vídeo de graça, com muito conteúdo, entrega muita coisa. Ou elas têm um podcast, ou o próprio Instagram dela, nos stories, por carrossel ou por reels. Elas entregam muito conteúdo, faz live. Então, a gente pode ter essas pessoas como mentoras. Não é uma pessoa que você está literalmente pagando, não é uma pessoa que você está fazendo um call diretamente com ela, mas se é uma pessoa que está sempre te ensinando algo, você sente que sempre que você precisa de uma inspiração, de uma resposta, você pode pegar o conteúdo daquela pessoa que aquilo vai te ajudar, ela também se torna uma mentora na sua vida. Isso pode ser feito também com livros. Inclusive, nós podemos ter mentores e mentoras que nem estão mais vivos. Imagina se você pega para estudar um livro de uma pessoa que já faleceu, mas que ela deixou muito conteúdo, muito ensinamento nos seus livros. Você pode continuar aprendendo com ela, mesmo ela não estando mais aqui. Então, o conceito de mentor e mentora, ele é muito amplo. Você pode ter mentores e mentoras de muitas formas, mas é muito importante ter algum tipo de mentoria. Porque faz a gente se sentir acompanhado, faz a gente sentir que a gente não tá nessa trajetória sozinho. E mesmo que você tenha funcionários, mesmo que você tenha sócios, mesmo assim é importante ter mentores, porque são pessoas que não estão no seu dia a dia. Elas não estão dentro da sua empresa junto com você. É uma cabeça pensante que tem ideias frescas, ideias diferentes do que você normalmente tem. Então, quando ela traz esse olhar para dentro do seu negócio, geralmente é aí que vive a criatividade, que é você juntar uma coisa que você já pensava com uma coisa que a pessoa pensa e você gera novas ideias, novas coisas. Então, foi muito transformador para mim esse conceito, por isso que eu sempre falo nos vídeos, minha mentora, quando eu falo minha mentora, eu posso estar falando de muitas pessoas diferentes, porque eu tenho muitas pessoas como mentoras, principalmente nessa parte também, não só de negócio, mas de energia feminina, que eu falei pra vocês que eu comecei a estudar muito, nessa parte de liderança feminina, na parte de usar a energia feminina e masculina, que é polaridade em relacionamento amoroso, uma pessoa que fala também sobre essa parte da energia, só que do dinheiro. Então, cada uma delas eu aprendo com uma pessoa diferente e todas elas são minhas mentoras. Uma delas é através de um livro que ela tá me mentorando, outra delas é através das redes sociais e desses workshops, a outra é porque eu realmente contratei uma mentoria 1 a 1 e tô fazendo com ela, então, ou a outra é porque eu comprei um curso online dela e tô fazendo. Então, eu tenho muitas mentoras, por isso que eu sempre vou citar essa palavra aqui, e eu recomendo muito se você também sente essa solidão empreendedora, ou mesmo que você não tenha um negócio, mas você se deparou em algum momento na sua vida profissional ou pessoal que você tá empacada, você tá precisando de uma outra visão, você tá precisando de alguém do seu lado, a mentoria é uma solução muito maravilhosa e que ela pode participar da nossa vida em várias etapas, sabe? Você pode ter uma mentora que faz sentido agora
por um período de tempo, aí você encerra esse prazo com ela, e aí você fica um tempo sozinha, ou você vai para uma outra mentora de um outro assunto, ou você fica um tempo sem ninguém, depois você volta com essa mesma mentora, só que a partir de um outro lugar, então trabalhando outros assuntos, porque já é uma nova versão sua que evoluiu, entende? A gente pode ir dançando e brincando com essa ideia de mentora, mas é muito importante que a gente tenha alguém com a gente. Até porque a gente não faz nada sozinha nesse mundo. E também faz parte da energia feminina estar em comunidade. Lembra que eu falei isso pra vocês? Então a gente não precisa fazer nada tudo sozinha. A gente pode sim pedir ajuda. E muitas vezes a mentora, um mentor ou uma mentora é a resposta que a gente tá precisando pra nos ajudar. Lindeusa, para tudo que eu consegui um negócio incrível. Eu falei com a Nath, que é essa minha mentora, que eu falei o episódio inteiro aqui. E ela vai fazer uma condição especial para as pessoas que vierem falar com ela e disser que vieram através do podcast os negócios dela. Então é o seguinte, você vai entrar no Instagram dela, @asoulproject, eu vou deixar escrito o arroba aqui na tela, e também na descrição tem um link direto pro Instagram. Então você vai entrar em contato com ela e falar, olha, cheguei aqui em você através do videocast os negócios dela. Aí ela vai apresentar para vocês os trabalhos que ela tem hoje, os vários produtos, e vai fazer uma condição especial para você, lindeusa, que veio através dos negócios dela. Então, aproveite, porque o trabalho da Nath é incrível. Eu fui muito transformada. Estou sendo ainda muito transformada pelos trabalhos que eu já fiz com ela. Eu vi desde resultados muito internos, energéticos, espirituais maravilhosos do trabalho com ela, assim como eu vi muitos resultados materiais, práticos, aumento de faturamento na minha empresa, vindo dessas mentorias. Então o trabalho dela é muito incrível, bem equilibrado, energia feminina e masculina. Eu tenho certeza que se você tá travada, se você tava buscando resposta para alguma coisa, a Nath pode ser essa resposta que você estava buscando. Os produtos e mentorias dela podem ser a resposta que você estava buscando para a próxima etapa do seu negócio. Então, entre em contato com ela, fala que veio através dos negócios dela e arrasa. O terceiro e último assunto que eu queria comentar com vocês é legal porque, na verdade, eu achei que eu tava escolhendo tópicos muito isolados, mas eles estão se comunicando, né? Eles estão fazendo sentido de algum jeito. E eu acho que esse terceiro também se linka com os demais, que é... Esses dias eu estava saindo justamente com essa minha mentora, porque também ela é uma amiga pessoal, né? A gente estava saindo, eu, ela e a moça que é a dona do Cowork onde eu trabalho, que também é uma empresária que me inspira muito. Eu gosto muito de estar com essas outras empreendedoras e aprender com elas. É muito especial. Inclusive, gente, só fechando o assunto anterior, uma das formas também, se você sente que você tá sozinho empreendendo e você quer ter mais amigas nessa área, é justamente para ambientes onde estão outras empreendedoras. Então, o passo que eu dei de ter começado a trabalhar no Cowork foi muito estratégico nesse sentido. Foi porque eu tava me sentindo muito sozinha em casa, e como eu sou extrovertida, eu gosto de estar com pessoas, ficar só em casa tava me fazendo mal, assim, eu tava começando a ficar bad vibes mesmo. Por isso que eu escolhi ir pro Cowork, mas também porque eu queria conhecer amizades, né? Eu queria conhecer outras pessoas que empreendem. Então, se você também sente falta de ter mais amigos nessa área, mais pessoas com quem trocar, cara, Cowork é um lugar muito legal pra isso, porque são pessoas que também geralmente estão abertas a fazer network, né? O próprio ambiente do Cowork já é meio que propício pra isso. E eu fiz uma decisão muito acertada, porque eu realmente estou fazendo cotidianamente muitas amizades lá. E tanto essa minha mentora, a Nath, e amiga, né, quanto essa moça que é a dona do Cowork, elas surgiram dessa forma. E eu fico muito grata, assim, cada vez que eu volto de um encontro com elas, eu não passo ileso isso pra mim, sabe? Eu tenho essa percepção e eu venho agradecendo, assim, eu volto no carro agradecendo, tipo, nossa, obrigado por essas amizades, eu queria tanto ter amigas empreendedoras. E olha só quantas eu tenho hoje, né? E são sempre assuntos que eleva, que agrega. É sempre assunto. Sabe, a gente nunca tá falando de fofoca, a gente nunca tá falando de coisinha. Ai, coisa pequena, coisa que traz energia negativa. Não, a gente sempre tá. Sempre é um assunto interessante, sempre é um assunto que agrega, é sempre uma coisa que eu tô aprendendo, é sempre inspiração, é sempre pra cima, é sempre falando de ambição, de novas visões, de novos projetos. Sabe aquelas pessoas que agregam na sua vida? Eu amo. As minhas amizades, as que estão mais próximas a mim, todas têm essa característica, porque eu intencionalmente construo essa rede ao meu redor, sabe? E eu tava conversando com elas uma vez que a gente saiu pra jantar, foi um dia super inesperado, é muito legal seguir as sincronicidades, né? Quando uma situação se apresenta do nada pra você,
Você fala, cara, deixa eu abraçar essa aqui, porque não foi do nada que apareceu essa oportunidade. Então, do nada apareceu um dia a oportunidade de a gente jantar junto, nós três. E a dona do Cork, que é, por ela ser mais velha, ela já tem 2 filhos, e ela ficou basicamente o jantar inteiro, assim, falando sobre a questão educacional dos filhos dela. De como ela percebeu que eles tinham perfis muito diferentes e como ela precisou estudar várias formas de ensino que existem hoje para entender qual iria se adequar a cada um. Então, hoje, cada filho vai numa escola diferente e que tem métodos de ensino diferente e como os dois estão amando, porque eles meio que se encontraram, sabe? E ela foi falando várias informações sobre isso, eu achei interessantíssimo. Eu e a Nath ali super aprendendo com ela, foi muito interessante. E uma reflexão que eu tirei dessa conversa foi que eu carregava, vamos dizer assim, porque aí depois que eu percebi que eu tinha isso, eu trabalhei esse assunto dentro de mim. Mas eu carregava uma frustração muito grande com o sistema educacional. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso ou já sentiram isso. Eu sempre fui uma pessoa de um perfil assim, eu quero ser boa no que eu tô fazendo. Então, o que você me der pra fazer, me ensina como que faz, que eu quero ser boa nisso aqui. Então, eu vou fazer do melhor jeito que eu puder. Então, qualquer método de ensino que eu tivesse caído ali na escola, eu ia aprender a fazer o que eles estavam me ensinando, sabe? E o método de ensino tradicional, analisando hoje, eu percebo que na verdade, eles nos ensinam a fazer, eles nos ensinam a fazer prova. É isso que eles nos ensinam. Parece que todos os anos que você fica estudando na escola é pra chegar no momento de uma prova chamada vestibular que você vai conseguir passar. Aí o que que você vai fazer depois do vestibular? Aí já talvez tudo que você aprendeu antes não vai te ajudar pra nada. Mas pelo menos você passou nessa prova chamada vestibular. E isso é muito frustrante. Principalmente se você vai pra uma profissão menos estruturadinha, né, que tem um caminho menos pavimentado, como, por exemplo, empreendedorismo, porque ainda se você segue um caminho, por exemplo, bem acadêmico, você ainda tá dentro dessa ideia, ou de pesquisa, tal, você ainda tá muito dentro desse caminho que a escola te ensinou, então talvez você se beneficie mais desse método de ensino tradicional. Agora, se você vai para uma área muito de criatividade, ou ser intraempreendedor, né, que é ter esse comportamento empreendedor dentro de uma outra empresa, mesmo sendo CLT, ou se você vai realmente pro empreendedorismo e cai num projeto autônomo, assim, ou se você vai ser profissional liberal, de qualquer jeito você vai ter a sua clínica, o seu escritório, vai ter que fazer acontecer o seu negócio. A gente não é treinado para isso. As atividades, o jeito que a escola nos moldou não nos ensinou características para quando chegasse nesse ponto do trabalho a gente saber seguir esse rumo profissional. E isso é muito frustrante, porque eu falo, cara, eu fiquei muito boa no que me pediram. Eu fiquei muito boa em fazer prova. Eu sempre fui aquela pessoa que senta na frente, inteligente, amiga de todos os professores, estudiosa pra caramba, determinada. Eu sempre conto essa história porque eu acho ela muito engraçada. Eu literalmente era a pessoa que se eu tirava 7, eu ia chorar no banheiro, porque tinha sido uma nota muito mediana. Pra mim, eu só tava satisfeita com 8, com 9, com 10, tipo assim, eu realmente sempre fui muito boa aluna, porque era isso que a escola pedia de mim, que eu fosse uma boa aluna, então eu fiz o que eles me pediram. Quando eu caí, aí beleza, até a prova ali do vestibular, realmente, né? Quando eu passei muito bem, passei em 6º lugar, um dos cursos mais concorridos da Unicamp. Uhul, cumpri a minha função de vida do que eu venho treinando até agora, legal. Só que daí, primeiro, dentro do meu curso, como eu já mencionei em outros episódios, ele não era um curso estruturadinho, ele não era um curso tipo assim, você vai ser advogado, então você segue o que tá aqui dentro o que tá dentro dessas matérias, e aí você vai lá e depois vai advogar. Bom, mesmo advogado tem tantas áreas, né, que você só vai realmente aprender coisas práticas quando você estagiar, porque eu já conversei com advogados no Core, que eles me falaram sobre isso, então talvez não seja o melhor exemplo, mas tem algumas carreiras que eu sinto que é um caminho mais traçadinho, sabe? Você faz essa faculdade, aí o próximo passo é ter o estágio, o próximo passo é ter um trabalho. É um caminho mais certinho, é um caminho mais linear. O meu curso não era assim. Como eu falei, a mediologia ela permitia que você fosse para muitas áreas e você meio que tinha que descobrir qual que era esse caminho. E além do meu curso já ter esse perfil mais aberto, eu ainda depois fui cair no empreendedorismo, que não é aberto, é arreganhado. É assim, não tem janela, não tem parede, não tem estrutura nenhuma, você vai construir as paredes do zero. Só que a escola não te ensinou a construir uma casinha do zero. Ela te ensinou a entrar numa casa que já pronta e fazer as coisas lá dentro. Mas empreendedorismo você tem que construir a casa antes de estar dentro dela. E aí, como que faz? E aí eu percebi que eu tinha muito uma frustração, porque quando eu entendi que eu queria ser empreendedora,
eu tive que aprender tanta coisa que eu falo, cara, se eu tivesse aprendido todas essas habilidades, comportamentos, mindsets, alguns comportamentos técnicos também, se eu tivesse aprendido tudo isso na época da escola, cara, teria me poupado muito tempo, porque quando eu tivesse entendido que, vou ter uma marca de joias, eu teria que estudar as coisas mais específicas do meu negócio, beleza, estudar sobre ourivesaria, sobre pureza do ouro, da prata, sobre gemas, sobre desenho 3D de joia, beleza, depois da ideia do meu negócio, eu tenho que estudar essas coisas que são muito específicas do ramo que eu escolhi, tudo bem. Só que tem outras coisas muito anteriores, tipo, como gerenciar meu tempo, como, sei lá, umas noções de financeiro, umas noções de contabilidade, umas noções jurídicas que, se eu tivesse aprendido isso desde a época da escola, umas coisas comportamentais mesmo, de mindset de crescimento e tudo mais, hábitos de produtividade, sabe? Se eu tivesse aprendido tudo isso em época de escola, cara, teria me poupado muito tempo. Porque é pra isso que a escola serve, não é? Pra meio que te formar, pra quando chegar a hora de ter sua profissão, a base você já tem. Só que eu sinto que a base pro empreendedorismo eu não tinha. Então, quando chegou a hora de falar assim, agora eu vou ter um trabalho, let's go, vamos ganhar dinheiro, veio uma parte de aprendizado antes. Não era só let's go, vamos ganhar dinheiro. Se fosse entrar num CLT, talvez fosse já ir pra essa parte. Mas o empreendedorismo não. Você fica mais alguns anos estudando pra depois isso te dar um retorno. E aí foi nessa conversa com essas duas mulheres empresárias falando sobre educação que, primeiro, eu fiquei muito feliz de saber como hoje tem muitas outras formas de ensino. Tem escolas que literalmente ensinam empreendedorismo para criança. Cara, que negócio genial. Tem escolas mais voltadas para uma pegada de projeto mesmo, assim. Então, todas, a cada, sei lá, 3 meses é um projeto que a sala vai participar. E, sei lá, o projeto é construir um caminhão de madeira, sei lá. E aí, todas as disciplinas são ao redor desse projeto. Então você vai aprender geografia relacionada a esse projeto, matemática relacionada a esse projeto, literatura relacionada a esse projeto. Então todas as matérias, elas têm uma aplicabilidade num projeto que você está fazendo. Falei, cara, que genial, porque fazer projeto tem a ver com empreendedorismo. É você construir um negócio do zero e concluir ele, né? Tem outras escolas, uma linha mais, tipo a do Waldorf, assim, do Waldorf, né? Acho que fala. Que já é uma pegada mais humana, contato com a natureza, uma coisa bem energia feminina, pisar na terra, fazer seu próprio alimento, fazer as coisas em grupo. Cara, ter coisas artísticas. Tem tantas linhas hoje educacionais e eu fico muito feliz, porque eu fico feliz de perceber que as pessoas viram que tinha um gap nessa área e hoje existem métodos diferentes, porque tem isso mesmo, a gente tem personalidades diferentes. E talvez uma criança se encaixe muito num método, não se encaixe no outro, mas eu fico feliz que tem métodos mais fora da caixinha, sabe? Porque foi nessa conversa que eu percebi que eu tinha meio que esse ressentimento com a escola. Tipo, cara, eu fiz tão bem tudo que você me falou pra fazer, mas quando realmente chegou na minha vida profissional, você não me ajudou em quase nada. Sabe assim? E não é legal a gente energeticamente ter esse ressentimento, porque ele é uma sensação que não nos serve pra muita coisa, né? Então eu trabalhei ali energeticamente para soltar essa sensação, também não ficar com essa sensação negativa em relação à escola. Claro que tem muita coisa maravilhosa que eu tirei do meu período de escola. Eu sempre amei a escola, eu sempre amei ir pra escola. Eu nunca tive um trauma relacionado à escola. Eu sempre fui amiga de todo mundo. Eu amava aquela criança que, assim, meu pai chegava e falava, só mais 5 minutos, deixa eu ficar mais. Então, o meu problema não foi que eu não gostava da escola. Eu percebi esse ressentimento depois que eu já tinha saído da escola e senti que ele não me preparou, sabe? Mas enfim, eu trabalhei essa energia dentro de mim, tirei esse ressentimento da escola, assumi mais a responsabilidade, né? Tá bom, não sabia isso antes, mas agora eu sei e vou fazer minha vida acontecer a partir de agora. Não vou ficar pensando o que seria se antes, blá, 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 né? Então eu já liberei essa energia, mas eu comecei a conversar disso com alguns amigos e eu descobri que muitas pessoas sentem isso, né? Então, como nesse canal eu falo de empreendedorismo, se você aí que tá empreendendo, eu quero saber de você, você já teve essa brisa também? Tipo, você já parou pra pensar nisso? Você já sentiu isso também com a escola? Ou você deu sorte de você ter algumas atividades ali na escola que te ajudaram no empreendedorismo? De alguma forma você não sentiu muito isso? Ou alguma outra coisa te preparou pro empreendedorismo? Eu quero muito saber de verdade, assim, porque essa é a minha experiência, mas eu acho que cada um pode ter uma experiência totalmente diferente. E se você também não é empreendedor, você já também parou pra pensar sobre essa coisa da escola? Tipo, você tem algum sentimento parecido ou diferente com o que eu falei? Porque eu acho que também, dependendo da profissão, talvez você sinta as mesmas coisas que eu, né? Enfim, então esse é um tópico que não é que eu queria trazer algum
ensinamento específico, mas eu queria realmente que fosse um bate-papo, que fosse realmente uma troca do tipo, essa foi a minha reflexão. O que vocês pensam sobre isso? Vamos conversar sobre. E pra mim, pessoalmente, foi um tema muito legal refletir sobre, porque eu pensei ser mãe um dia, né? Eu quero construir uma família um dia, ter meus filhos, e pra mim é legal não ter a pressão de ter que escolher nada disso agora, porque eu ainda não tenho, né, meu filho, minha filha, mas é legal já ser um assunto que eu vou me familiarizando, já ser um assunto tipo, olha que legal que isso existe, olha, bom saber que isso existe, olha, bom saber que aquele método existe, porque vai me dando clareza do que eu quero passar para os meus filhos quando for a minha vez, sabe? Então, eu achei muito interessante refletir sobre isso e realmente, até energeticamente, né, percebi ali que tinha esse ressentimento, limpei isso energeticamente, porque como eu falei, não queria ficar carregando ressentimento em relação a nenhum assunto, porque isso só nos abaixa a frequência vibracional, só nos traz pra baixo. Então foi bom também descobrir que tinha essa coisinha mal resolvida pra já limpar energeticamente e me trouxe essas reflexões legais. E eu quero muito saber de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Foi um formato um pouco diferente o episódio. Eu trouxe alguns pontos ali isolados que eu queria conversar com vocês, mas no fim eu fiquei surpresa. Achei que os assuntos até se conectaram, né? O porquê do nome Os Negócios dela, depois falei de mentoria, depois falei da questão da educação. Espero que tenha dado insights pra vocês, ou espero que seja divertido assistir. Eu acho que combinou com a energia que eu tava hoje e eu consegui fazer o meu máximo aqui. Eu me diverti gravando, então espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que a gente tem o quadro Chá Comigo, que eu tiro dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer tema dos vários que eu falo aqui no podcast, pode deixar nos comentários, seja no Spotify ou no YouTube, ou você também pode mandar lá no Instagram, @osnegóciosdela, e eu posso trazer a sua dúvida em próximos episódios pra gente tirar essas dúvidas e falar sobre essas questões, tá bom? Se você tá assistindo no YouTube, dá um like nesse vídeo, por favor, segue o canal, vamos fazer essa troca de amor aí, porque aí eu te ajudo do lado de cá, você me ajuda do lado daí, e a gente tem essa troca maravilhosa. Se você tá ouvindo no Spotify, segue o nosso programa e também se puder avaliar com 5 estrelas, isso ajuda pra caramba a gente, tá bom? Até a próxima, lindeusa, um beijo, até semana que vem.